Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Narra uma velha história que uma alma chegou às portas do reino dos céus e bateu ansiosamente querendo entrar. Da intimidade do paraíso, alguém interrogou: quem és tu? E a alma ansiosa respondeu: eu sou mulher. E lá de dentro redarguiram: não te perguntei qual do sexo. Desejo saber quem és tu. Sou cristã. E novamente aquele que interrogava respondeu: não pergunto qual é a tua profissão religiosa. Desejo saber quem és tu. E ela disse: recém-chegada da terra. Mas tampouco. Eu desejo saber de onde vens. Eu quero saber quem és tu. E porque a mulher não respondesse a contento, durante todo o dia e toda a noite, a interrogação era feita e a resposta insatisfatória não lhe abria a porta do paraíso. Por consequência, ela foi mandada de volta à terra para poder descobrir quem era ela. Em nossa viagem espiritual desta noite, iremos iniciar o nosso encontro interrogando quem é você. E cada qual vai pensar comigo nesse périplo pela psicologia espírita para tentar descobrir-se e verificar ao término da nossa conferência se por acaso já sabe quem é. Wilhelm Reich, o admirável psicólogo e psicanalista alemão, fazendo uma análise da criatura humana, procura recordar a doutrina freudiana em uma interrogação equivalente. Quem é você? Pergunta Reich. E ele tem tido a oportunidade de verificar que as criaturas humanas ainda não sabemos quem somos. E por isso mesmo não nos conhecemos. E por extensão, somos infelizes. O pensamento de Reich fundamenta-se essencialmente na libido freudiana e está exarado da realidade do corpo. Para ele, a criatura humana é o corpo. E enquanto não conhece o seu corpo, ele se transforma numa couraça. Essa couraça é o envolvimento que ele limita a movimentação, a realidade, a prejuízo da sua saúde mental, que seria consequência do desconhecimento da sua realidade corporal. No pensamento de Reich, o indivíduo deve decifrar a sua couraça. E ao desvelar essa couraça, ele passa para a área da emoção. E a doutrina de Reich é a doutrina da bioenergia, que se fundamenta essencialmente no conhecimento de 7 pontos capitais. A criatura humana deve fazer a associação do seu ego com o seu corpo, conhecer a realidade através da qual se expressa
para poder adquirir a plenitude, liberar-se dos conflitos e equacionar os seus desafios comportamentais. Reich asseverava que na medida em que nós vamos identificando a nossa realidade corporal, naturalmente penetramos na nossa essência transpessoal. E graças à aplicação do toque, ele vem libertando através dos seus discípulos, já que desencarnou em 1957, milhares de pessoas que são portadoras de estado esquizoide, de transtorno neurótico, de insatisfação e de dissociação da sua personalidade. Enquanto o indivíduo não faz a perfeita fusão do ego com a realidade do corpo, ela produz uma fissura na sua personalidade e passa a anelar por aquilo que pensa que é a meta da sua vida. A sua libido é descompensada, a sua busca é insatisfatória e a sua viagem é perturbadora. Ele divide as criaturas em dois aspectos psicológicos psiquiátricos. Aqueles que têm o estado de harmonia da saúde e aqueles que perderam a realidade da saúde pela dissociação da personalidade. Assevera que é muito comum a pessoa atingir o triunfo terrestre e certo dia olha-se ao espelho e não se reconhece. É tomada de surpresa e diz: mas é assim que me veem? Serei eu isso que está projetado? Não é esta a minha realidade? E este choque entre o ego que se vê refletido no espelho e a forma que o espelho apresenta leva o indivíduo a uma patologia de natureza emocional. É muito comum estarmos diante da vida sem termos qualquer diretriz, sem conhecermos o roteiro, a meta, o objetivo existencial. E procuremos soluções apressadas na mitologia religiosa. Procuremos soluções que não são solucionáveis nos gabinetes de análise, porque interiormente nós nos rejeitamos. Aprendemos a não nos olhar na realidade que estamos. E graças a isso, a doutrina da bioenergética reichiana vem apresentar uma nova visão da criatura corporal. A criatura que descobre a sua vida oral, a sua vida sexual, a sua vida mental, e que dê movimento a seu corpo, que não seja um indivíduo hipertrofiado pela paralisia da ignorância, que tenha prazer em viver, que tenha postura, movimentação, linguagem, comunicação, que fazem parte de uma realidade saudável da criatura humana que, segundo ele, deve buscar o prazer. Na sua proposta de profundidade, a vida tem um sentido quando é o prazer. Mas não esse prazer cuja meta é atendida quando a sede vai saciada. Este é o prazer que se transfere de lugar, de circunstância, de oportunidade, deixando a pessoa invariavelmente frustrada. O prazer na visão de Reich, essa plenitude, a satisfação do prazer que se desfruta, a memória do prazer que se fruiu e o estado de prazer que se pode permanecer. Mas é uma visão eminentemente freudiana. Para poder entender a criatura humana, nasceu a filosofia. E a primeira interrogação do pensamento filosófico na literatura histórica está fundamentado neste quesito, que é a criatura humana. Ou quem é a criatura humana? A filosofia greco-romana teve muita dificuldade em definir a criatura humana. Estabeleceu, por exemplo, no dualismo de Platão e de Sócrates,
que a criatura humana é o ser e o não ser. O ser é a realidade que vem do eidos, do mundo das ideias, que preexiste ao corpo e que sobrevive à sua disjunção molecular. Para o pensamento aristotélico, a criatura humana se manifestava através de uma tríade de valores: o espírito, a matéria, e uma entelequia, o depósito das aspirações. Para Leucipo, Lucrécio, Demócrito, a criatura humana, como a vida universal, era resultado de três elementos que se fundiam: o átomo, o vácuo e o movimento. No momento em que há uma dissociação de um desses elementos, tudo retorna ao caos do princípio. Nessas três propostas do pensamento grego estão as vertentes do pensamento histórico da humanidade. Mas a interrogação predominante é: qual a finalidade da vida para o ser existencial? A fim de interpretar essa interrogação, a filosofia perguntou se o indivíduo era uma realidade transcendente ou era uma ilusão temporal. E graças a isso a filosofia foi interrogar a morte para poder definir a vida. E Safo, a poetisa grega, estabeleceu que a realidade do ser é a sua experiência transpessoal. A criatura humana emerge do caos da morte para a vida e se mergulha na vida através da morte da sua lucidez. Foi Jesus Cristo quem melhor definiu a criatura humana, apresentando no código de ética das suas boas novas que a terra não é boa, não é má. A criatura humana encontra-se na escola terrestre como um lavrador que recebe um trato de solo. Se ele cuida daquela terra, ele a transforma num jardim ou num pomar. Mas se ele se descuida, se ele faz sáfara, pantanosa ou desértica. Mas ele não é em realidade o ser que possui. É o mordomo que administra. O que levou o apóstolo Paulo de Tarso a dizer: dá conta da tua administração, do corpo que te veste, da vida que te propicia trabalho, da realidade em que te manifesta, do ser que tu és e no qual te agitas. Mas a história evoluiu. E à medida em que o pensamento histórico evoluiu, chegaria o instante do século XIX, em que a criatura humana se apresentaria com uma grande interrogação. Já desde antes, por volta dos séculos V e VI da decadência romana, Boécio, pensador, deu essa definição materialista da criatura humana. É um ser individual de natureza animal. Coube a Sigmund Freud, por volta de 1895, dizer que a criatura humana é apenas o sexo, porque se trata de um animal reprodutor, de um animal sexual. Por volta de 1905, Carl Gustav Jung estabeleceu que a criatura humana é herdeira dos seus arquétipos. Ele se utilizou dessa expressão, que era cunhada por dois verbetes gregos, arques, tipos, marcas antigas, que havia sido utilizada por Santo Irineu para poder evocar a realidade de um ser ancestral. Este extraordinário santo da igreja havia concluído que há determinadas marcas atávicas que veio aprofundar-se em nós, padronizando o nosso comportamento e direcionando a nossa vida. E onde chegou a esta conclusão? Porque a psicologia do último quartel do século XIX estava enriquecida do materialismo dialético, do materialismo histórico, do materialismo mecanicista, que haviam estabelecido a vida destituída de qualquer significado. E a criatura, por consequência,
como sendo o resultado da paixão das forças ignotas que administram o caos universal. Então, a psicologia do século XIX estabeleceu que a criatura humana é um ser que se apresenta no contexto da vida organizada na Terra, exibindo 4 características. A primeira característica da criatura humana é a sua projeção, ou imagem, aquilo com que concorda Reich. Essa imagem que nós projetamos, mas que nós não somos. Essa imagem que nós projetamos recebeu o nome de personalidade. Vocábulo derivado de persona ou máscara. Aquilo que nós afivelamos ao comportamento para sermos conhecidos pelas demais pessoas. A personalidade não obstante a criatura humana. É uma característica mediante a qual nós poderemos saber com quem estamos lidando. Ou nós nos enganamos a respeito daquela criatura com quem estamos lidando. A personalidade tem fatores psicológicos, tem fatores hereditários e tem fatores psicossociais. Normalmente nós somos plasmados pelos genes e eles trazem a carga do DNA que vai apresentar o indivíduo com esse biótipo, xenótipo ou fenótipo. Essa característica que se vai encarregar da sua apresentação morfológica vai também contribuir para a sua apresentação psicológica. E nós chamaremos fulano. De imediato, aqueles que estão em relação com fulano recebem a projeção da sua personalidade. Se eu disser ao acaso Pavarotti, imediatamente nos recordaremos do cantor. E aqueles que são amantes da bela música recordar-se-ão das grandes exibições de Luciano. Luciano Pavarotti é a personagem da música contemporânea, mas é também a personagem da música popular. Quando se apresentando nas Olimpíadas, do célebre cântico dos 3 amigos, ele deliciou 2 bilhões de pessoas na Terra, ao lado dos seus companheiros, que tendo uma música que se tornou imortal. A partir de então, toda vez que nós pronunciarmos o nome de Plácido Domingos, ou de Pavarotti, ou de outrem, a nossa mente projetará a personalidade. Mas não será necessariamente Luciano Pavarotti aquilo que ele projeta. Faz muitos anos, uma atriz cinematográfica era o modelo de mãe. Ingrid Bergman era o modelo da mulher que estava substituindo Greta Garbo no ecrã. De origem escandinava e fria, Ingrid Bergman era casada com o médico Lars Bergman. Era mãe, era a mulher mais notável da representação dramática. Subitamente ela foi filmar na Itália e ali manteve contato com o sangue latino de Roberto Rossellini. E aquela mulher de gelo, entre o encantamento latino de Rossellini, terminou realizando, conforme a imprensa da época, um caso extraconjugal. E o mundo foi tomado de choque. Porque não era possível que Ingrid Bergman, que havia representado Casablanca, que havia dado ao mundo as presenças mais admiráveis, não fosse exatamente aquele biótipo que a cinematografia internacional condecorara com Oscar como sendo o momento máximo da representação dramática. Mas é que a pessoa Ingrid Bergman não era a criatura Ingrid Bergman. Ela era uma pessoa que projetava, que representava, daí a palavra personagem no teatro. E nós invariavelmente vestimos o artista com a personagem, que ele nos projeta, o que é um engano. Mas isso é uma característica da criatura humana. Cada um de nós tem a sua personalidade. E se por acaso alguém perguntar, você conhece
Francisco Cândido Xavier, o médium. Eis aí a projeção, a persona. Não é necessariamente Chico Xavier o médium, é o ser humano. Mas nós associaremos sempre esse nome à postura do medianeiro dos espíritos. A personalidade é um fator de grande relevância no conjunto da criatura humana. Temos a hereditariedade, o xenótipo, o fenótipo, mas nós temos também os fatores psicossociais, a educação doméstica, o nosso relacionamento. Nós temos que aprender a viver socialmente, adquirindo os hábitos que são considerados saudáveis ou sociáveis, o que nem sempre quer dizer que sejam os hábitos morais universais. Aqueles universais são do decálogo, os sociais são naturalmente das exigências de cada povo e de cada época. Aquilo que ontem era imoral, há pouco era amoral, e agora perfeitamente moral. Pode ser que amanhã se torne profundamente perturbador, porque são resultados convencionais que produzem a dissociação do que somos com aquilo que estamos. A personalidade deve ser cultivada. Mas não é necessário que afivelemos uma máscara que não se ajuste ao nosso biótipo. Nós deveríamos ter uma projeção que se torne agradável, encantadora, mas não uma realidade hipócrita. Nem uma situação indigna e uma projeção simpática, porque nós derraparemos no estado neurótico. Somos o antagônico do que projetamos. E nessa dualidade nós fazemos um conflito. Nesse conflito dissociamos a personalidade e marchamos para a agressividade ou para o transtorno psicótico maníaco-depressivo como mecanismo de fuga. Mas a criatura humana não é apenas a personalidade. Ela tem também o conhecimento, porque pensa. Todos nós pensamos, em maior ou menor grau de intensidade. A psicologia contemporânea estabeleceu que uma pessoa normal tem por dia 60 mil pensamentos aproximadamente. A pessoa neurótica, a depender do seu estágio esquizoide ou autista, ela terá o pensamento da fixação, o pensamento monoideico ou o pensamento da anulação. Mas a pessoa idealista tem um número incomparável de pensamentos, porque no pensamento central várias vertentes se destacam, enriquecendo a pessoa de sonhos, de mensagens de vida, e ela é o pensamento. Então nós temos a segunda característica, que é o conhecimento. Todos nós temos conhecimento de alguma coisa. Costumamos dizer em tom de gentileza, quando alguém diz eu não sei nada, eu não tenho conhecimento de nada, demonstra que tem o conhecimento da sua ignorância. Mas tem conhecimento. A terceira característica de uma criatura humana é a identificação. Todos nós nos identificamos com algo, com pessoas, com situações. Existe em nós uma antena transceptora de natureza psicoemocional. Nós olhamos uma pessoa e a nossa antena produz uma reação de adrenalina cerebral. Nós aceitamos a pessoa, recusamos. Identificação, positiva ou negativa. Não gosto de fulano. É uma identificação. É uma maneira negativa de se identificar com alguém que desagrada. Mas eu adoro fulano. É a identificação positiva que produz prazer, segundo Reich. Essa identificação poderíamos chamar também de lei de sintonia, que é uma lei da física. Os semelhantes se atraem e se misturam. Os diferentes retraem-se e separam-se. Daí é impossível misturar água e óleo. Por mais que mesclemos, as partículas de óleo se dissociam e emergem, flutuando, formando partículas maiores, sempre maiores, até o oceano de partícula unitária.
A identificação entre as criaturas humanas tem muito a ver com aquilo que nós chamaríamos a sua realidade de aparência. Ao encerrarmos aqui, as pessoas que tiverem identificação artística irão comentar isso ou aquilo por afinidade. Aqueles que tiverem aptidões legais irão observar o tema do ponto de vista jurídico ou da colocação das leis desta ou daquela natureza. Faz muito tempo eu me dei conta que uma amiga sempre me olhava a boca e eu fiquei surpreso e desagradado. Não sabendo mais o que fazer, um dia disse: por favor, você olhe também a minha cabeça. Ela disse: não posso. E eu disse: por que os seus olhos não podem ir além do meu nariz? Porque eu sou dentista, eu tenho o hábito de olhar o dente de todo mundo. Aí eu comecei a observar os oculistas. Eles normalmente olham para aquela religião com a qual se identificam. A identificação é a terceira característica de uma criatura humana. Graças a isso, o Brocardo português nos diz: dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. Mas eu aqui afirmaria: dize-me quem és, e eu te direi com quem andas. Porque nós não podemos fugir a esse magnetismo de reciprocidade pelo mecanismo da lei da sintonia, que Allan Kardec chamaria a lei das afinidades. As afinidades espirituais. Daí só existem sofredores porque existem devedores. E só existem quadros de patologia de natureza obsessiva, porque há uma afinidade que emite onda naquele que é o hospedeiro para aceitar a presença do seu hóspede, que é o obsessor. Mas há uma quarta característica. Se nós somos os animais que pensamos, nós possuímos o que Jung chamava a consciência. A consciência é o estágio mais elevado do desenvolvimento antropológico, sociológico, psicológico do ser humano. O momento de consciência. Jung dizia que esse momento de identificação pelo ego daqueles conteúdos psíquicos. Reich afirmaria: é o momento em que se rompe a couraça e o indivíduo faz a união do ego com o seu corpo. E esse ser consciente vai agora perceber que é necessário não se deixar controlar apenas pelo conhecimento. A psicologia do século XIX havia estabelecido que o indivíduo de conhecimento era um indivíduo de consciência. A realidade do século XX demonstrou que nem todo mundo portador de erudição ou de nível acadêmico é necessariamente um indivíduo de consciência. O conhecimento leva à consciência. Mas a consciência é o discernimento entre o que se deve e o que se pode fazer com as energias necessárias para realizá-lo. Não basta saber o que nós devemos fazer. É indispensável seguir a trajetória do saber o que fazer e poder fazer o que deseja realizar no momento próprio. Porque sabemos muitas vezes o que devemos e podemos. Fazemos o que devemos quando não podemos. Fazemos o que podemos quando não devemos. Temos o discernimento, mas não temos o amadurecimento psicológico. O momento de consciência está equizarado nessa proposta psicológica de Jesus Cristo. Não faças a outrem o que não desejares que outrem te faça. A doutora Hannah Wolff, a extraordinária psicanalista alemã, asseverou que Jesus foi o maior psicoterapeuta da humanidade, porque ele mergulhava no abismo da consciência do ser e arrancava o ser para erguê-lo ao planalto do discernimento e da razão. Está perfeitamente sintonizada a doutora Hannah Wolff, porque outros psicanalistas que a precederam e psicólogos que a sucederam, como a doutora Milene Klein, a célebre freudiana infantil, ou o doutor Carl Johnson, o extraordinário freudiano que propõe uma nova psicologia de comportamento.
Eles estabeleceram que somente no Evangelho de Jesus, e são materialistas, existe uma terapia para dar consciência à criatura humana. O Dr. Carl Johnson vai mais adiante. Nós três, Melanie Klein, David Cope, Carl Johnson, pertencemos à corrente da psiquiatria antipsiquiátrica, e que nós vemos o paciente não como portador de uma patologia, mas como vítima do contexto da sociedade. Já afirmava Rousseau que a criatura nasce em estado de natureza e a sociedade perverte-a. Ao apresentar a sua obra ao Emílio, ele propõe a educação da natureza, o contato com a vida, restabelecendo a proposta de João Comínios, do século XVII, a educação intuitiva. Essas propostas vêm culminar na consciência. Mas por que nós, criaturas humanas que pensamos e que discernimos, variamos tanto de conceito de consciência? Uma emissora de televisão estabeleceu no passado uma programação na qual apresentava a tragédia do cotidiano e duas soluções para que os telespectadores chegassem à sua conclusão. Qual naquela que lhe parecia mais acertada? E através do relógio telefone eletrônico, as pessoas mandavam a sua resposta. A emissora gravava as duas posturas. E aquela resposta com maior número de adeptos era o encerramento do caso do cotidiano. A questão a mim me chamava a atenção, porquanto, claro, embora não assistisse à proposta por ser dia que estava impedido, eu chegava à conclusão quando me relatavam. E ficava surpreso de outras pessoas terem uma conclusão tão chocante. A emissora alargou o elenco de consciência e hoje apresenta 3 vertentes. E poderia apresentar 10 soluções ou 500 soluções. E haveria adeptos para cada um deles eleger a sua decisão dentro de um estabelecimento muito próprio, muito peculiar. O que demonstra os nossos níveis de consciência. Nós estamos em patamares diferenciados de consciência. Afirma o grande psicólogo anglo-soviético Ouspensky que se a consciência fosse ideal, a criatura seria banal. Se todos estivéssemos no mesmo nível de consciência, estaríamos no estado de tédio. Porque a sociedade, para esse discípulo de Gurdjieff, está dividida em 2 grandes grupos psicológicos. O primeiro grupo são os indivíduos sensação. Aqueles que vivem para comer, para praticar o sexo e para dormir. Pessoas da boca para baixo. E o segundo grupo, aqueles que vivem para comer, para praticar o sexo, para dormir, porém, para pensar. Pessoas psicológicas. Eles necessitam do corpo, raiz. Mas eles são ideais, vida. Os indivíduos fisiológicos somos a maioria das criaturas humanas. Os indivíduos psicológicos somos aqueles portadores de discernimento. Sabemos que a função sexual é muito compensadora, mas apesar de Freud dizer que somos animais sexuais, o sexo foi nos dado para a vida e não a nossa vida para o sexo. Já é o ideal. Somos indivíduos psicológicos. Então diz Ouspensky, do indivíduo fisiológico ao indivíduo psicológico, nós transitamos em 4 patamares de consciência. O primeiro patamar é a consciência de sono, a letargia, a indiferença aos problemas humanos. É a consciência egocêntrica, aquela consciência individualista, aquela consciência que pensa em si e que nada mais interessa senão o seu ego. Essa consciência, segundo Ouspensky, é a consciência predominante nas classes dominadoras.
lamentavelmente atingiram um alto ápice de dominação socioeconômica. Por isso, o proletariado, a sociedade em si, com as exceções respeitáveis da classe a que nos referimos, é vítima do poder temporal que não abre brecha para novos candidatos. Porque a sua, dessa classe, é a consciência de sono. Eu estou bem, logo tudo está muito bem. Mas ela é também individual, quando nós pensamos somente em nós. Já que eu me sinto pleno, que me importam os outros? É o primeiro nível da nossa evolução de consciência. E, inevitavelmente, nós iremos progredir. E passamos ao segundo nível de consciência. Nesse segundo nível de consciência, nós defrontamos o desdobramento de duas vertentes, segundo Joana de Ângeles Espírito. Esse segundo patamar é a consciência lúcida. Nós nos damos conta que a vida sós não pode gerar felicidade, que seria esquizofrenia, alienação. E que a vida a dois é apenas prazer. Se nós não repartirmos a vida em volta, ela não tem um sentido ético-estético. Ela é fisiológica. Então, Joana de Ângeles assevera: passemos agora ao nível da consciência lúcida e comecemos a reflexionar na necessidade do interrelacionamento pessoal. Então o indivíduo já torce no Rio pelo Flamengo, em São Paulo pelo Corinthians, mais tarde pelo Grêmio, na Bahia naturalmente pelo Bahia. E apesar de carregar troféus de jogos perdidos, que também não troféus, o indivíduo é alguém que se agita, que participa, que vibra, já colabora também na quermesse do lado da igreja, já se interessa por ser útil. Então Joana de Ângeles diz que essa consciência lúcida passa por dois estágios: a consciência lúcida adormecida e a consciência lúcida desperta. E utiliza-se de uma imagem. Estamos em um túnel. Tudo são trevas, porque o túnel tem uma curvatura. Avançamos. E quando chegamos à curvatura, vemos a saída do túnel, a claridade. Já não estamos mergulhados absolutamente em trevas, porque vemos a claridade, porém estamos nas trevas. Ao sairmos da consciência de sono, levemos o nosso patrimônio de entorpecimento. À medida em que nós vemos trabalhando este sono, aproximando-nos da saída do túnel, nós adquirimos a consciência lúcida, desperta, e dizemos: a vida tem sentido. Eu devo ser útil. Primeiro a mim, ego, depois a nós, humanidade, para poder viajar ao terceiro nível de consciência. Nesse terceiro nível de consciência, a criatura dá-se conta que é uma máquina, que a sua consciência administra uma máquina. E essa máquina necessita de muito bom comando. Para que ela funcione em harmonia, é a máquina corporal, Reich. Se o corpo não estiver bem, vai influenciar o comportamento psicológico. Quando o comportamento psicológico se dissocia, vai perturbar, por somatização, a harmonia fisiológica. Nesse momento, a máquina se nos apresenta com 7 funções distintas. A primeira função da máquina é intelectiva, porque nós pensamos, e a nossa consciência vai administrar o desenvolvimento do intelecto, ampliá-lo, já que nós aspiramos a galgar os degraus mais altos do planalto da elevação. E nessa viagem ao planalto da elevação, o desenvolvimento intelectual é muito relevante. Todo indivíduo, pois, que pensa, elege a ampliação da sua capacidade cultural e dá-se conta que a máquina tem uma segunda função, a emotiva, porque somos um feixe de nervos, portanto, de emoções.
A pessoa terá que administrar as suas emoções. É comum as pessoas dizerem: eu sou incapaz de contar uma história triste, porque choro. Alguém assim me definiu. Se eu vou ao enterro, eu choro mais do que a viúva. Se eu vou a um casamento, eu sorrio mais do que o noivo. É uma pessoa descompensada emocionalmente. Mas outro me disse: não, eu sou absolutamente frio. Eu sinto emoções. E eu rotulei de esquizofrênico. Porque a esquizofrenia é exatamente a anulação da sensibilidade. Mas que fazer? Nem ser o indivíduo esquizoide, nem ser o indivíduo desajustado. Administrar a emoção. Vamos sintetizar isso em uma experiência de uma amiga minha. Uma moça espírita admirável. E ela me diz: eu sou espírita e, graças a Deus, emotiva. Porque assim eu demonstro a minha capacidade de amar. E contou-me que certa feita morreu o marido de uma amiga comum, dela e minha. E naturalmente a amiga telefonou-lhe: meu marido será velado hoje em uma das capelas do cemitério. Mas como você é espírita, eu gostaria que me fosse ajudar. Porque as pessoas têm o malveso de, quando vão ao velório, perguntar de que morreu, quando adoeceu. E cada qual que chega, nós temos que repetir, martirizando: será que interessa? Já que está morto é porque adoeceu, porque teve uma desgraça. Agora qual? Mas todo mundo quer saber. E eu não vou aguentar porque eu estou destroçada. Você que é espírita ficará ao meu lado, me ajudará, está bem? A minha amiga já começou a chorar. Tomou banho chorando. Não se pintou, porque as lágrimas iriam manchar. Pegou o automóvel, saiu disparada, foi ao cemitério. Deixou o carro no estacionamento e entrou. E quando se deparou com as várias capelas, viu uma multidão e adentrou-se, dobrou-se sobre o caixão e começou a chorar. Prosseguiu chorando. Continuou chorando. Depois de chorar bastante, ela reflexionou: este mundo está perdido. Fulana pede para que eu venha plantear o marido e ela não veio. A viúva ficou em casa. Levantou os olhos e procurou na multidão a viúva. Não estava. Que curioso. Ela não conhecia ninguém ali. Olhou o morto. Não era. Ela então saiu. E foi olhar agora na porta da capela. E entrou na que estava o nome do seu amigo. A viúva veio em pranto, atirou-se-lhe sobre os braços. Chorou. E surpresa, perguntou-lhe: você não chora? Não, já chorei o morto errado. E a minha amiga pergunta: não lhe parece bem, Divaldo? Eu digo: felizmente você chorou o morto errado, a matar alguém. É muito melhor chorar um morto errado do que matar um vivo, que não era no programa. É necessário administrar a segunda função da máquina, que é emotiva. A terceira função da máquina é a motora. Nós somos o único animal que aprende a andar, que aprende a falar e que aprende a nadar. Todos os animais nascem nadando, andando e emitindo o som da sua espécie. Nós, por imitação, aprendemos. Tornou-se célebre a obra de Rudyard Kipling, Mowgli, o menino lobo. A história do menino que foi deixado na floresta amamentado por uma loba. E tornou-se também lupino. Ora, esta função da máquina é reichiana, porque é necessário nós termos a administração dos nossos movimentos. Aprendermos a andar, ter postura. Aprendermos a sentar, a deitar, a mover-nos. Anteriormente, havia os biótipos da ginga do corpo. A ginga carioca era célebre. A ginga de malandro da mangueira, a mão no bolso. Os ombros curvados. O ritmo de samba era o malandro carioca. Era a sua ginga. Mas agora não tem mais ginga nenhuma. Agora são as gincanas da vida. E nós aprendemos a andar conforme os astros do cinema e da televisão, que são os nossos mitos. Passemos a andar a Arnold
Schwarzenegger. E aí desenvolvemos os músculos e tornamos-nos chimpanzés de praia. Ou passamos a andar de acordo com as atrizes cinematográficas. E passamos a ter os maneirismos. E um amigo me perguntou oportunamente: você se recorda do tempo de Marilyn Monroe? A mulher que dizem era um corpo de geleia. Ela andava e tremia do cabelo ao pé. Então eu disse: eu não me lembro vagamente, não é do meu tempo, mas eu ouvi falar. Então ele me disse: Divaldo, era um ser sensual. Eu disse: talvez não. Podia ser que tivesse hérnia de disco. E pisava devagar, o que lhe produzia a vibração. Mas nós temos que andar erecto, diz Reich, dentro dessa verticalidade, para que a nossa máquina funcione muito bem, não haja pressão nervosa, não haja nenhum distúrbio da organização fisiológica, perturbando a harmonia psicológica. Eu me recordo que anteriormente as pessoas eram relativamente saudáveis de postura. A partir da década de 70, as pessoas se tornaram colunáveis, sofredoras de coluna. Todo mundo passou a ter um distúrbio de coluna. Eu demorei-me a reflexionar qual seria a razão, porque as pessoas passaram a ter desvio de coluna. E me lembrei que anteriormente os colchões eram de palha sobre uma cama de madeira, de palha de milho, de palha de capim, de palha disso, daquilo. E eram duros e agradáveis. Bem, não tão agradáveis. A pessoa deitava-se e inteiriçava-se, mantinha postura. Quando chegaram os primeiros colchões anatômicos de mola, e as pessoas começaram a comprar o colchão de mola. Bem, mas quebrou uma mola aqui, quebrou outra acolá, e a pessoa adaptou o corpo entre molas. E modificou a postura. Vieram então os colchões de espuma. E a pessoa se entortou na espuma. A primeira vez que eu fui à cidade de Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, eu fui hóspede de um casal americano. E a senhora, muito jovem, disse: eu desejo dar ao senhor a melhor noite da sua vida. E eu comecei a pensar como seria a minha melhor noite da vida, já que ela não conhecia as minhas noites anteriores. Mas como era americana, vai ver até que sabia, porque quando não sabe, inventa. Eu comecei a pensar, e realmente, quando eu voltei da conferência, ela disse: Mr. Franco, meu marido e eu compramos para o senhor um colchão de água. Eu olhei e achei uma maravilha. Quer dizer que eu vou pegar pneumonia. Mas deve estar na moda nos Estados Unidos. Chegou o momento de deitar-me, quase com alucinação. Eu estava cansado, o fuso horário, a viagem larga. Deitei-me no colchão de água e quando eu respirei, escorreguei. Eu perdi a respiração na queda e disse: meu Deus. E novamente respirei. E à medida que eu respirava de acordo com o ritmo do relógio biológico, eu ia para um lado ou para o outro. Perdi a respiração. Maravilha. Mas eu não ia poder ficar 6 horas de respiração presa. Então eu levantei-me, tirei o lençol, coloquei no chão e tive a melhor noite da minha vida. Quando eu levantei, Mr. Franco, o elíssimo. A melhor noite da minha vida. Postura. Mas felizmente nós fizemos todas essas loucuras. E agora fomos a ortopedista para corrigir a nossa coluna. E ele nos deu o colchão ortopédico. Uma tábua dura com um dedo de espuma. Dura. E nós voltamos às camas antigas. Corrigimos a postura. Daí é muito importante o nosso centro motor, o nosso centro do movimento, que é a terceira função da máquina. A quarta função da máquina
é a função instintiva. Nós agimos, não, reagimos por instinto. O pessoal lá fora estava reagindo por instinto. Porque eles e não eu. É o nosso instinto. Adler chamava nosso instinto agressivo. Se ele tem direito, também eu. E o nosso instinto agressivo leva-nos a reagir, a atacar, a agredir, porque nós temos medo. Que nos agrida, então nós agredimos. Eis a razão da violência. Todo violento é covarde. Ele dá o primeiro passo porque tem medo de ser a vítima. Daí esses instintos agressivos devem ser corrigidos. Pavlov ensejou-nos uma grande reflexão nos reflexos condicionados. Nós poderemos condicionar os nossos instintos, personalidade, educar as nossas reações, identidade com a vida social e passar a agir. Então nós já não reagiremos. Se pisa na pata do cão ou do cavalo, ele morde ou escolceia, porque não sabe falar. Mas se a gente pisa no pé de um carioca, ele dá uma cotovelada e um empurrão. Mas ele sabe falar e diz uma praga: você é cego. Ele reagiu. Então o amigo me disse: mas venha cá, afinal, como é que eu deverei agir? Eu disse: fácil. Alguém lhe pisou no pé, toque no ombro. A pessoa olhou você: olá, você não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Sim, claro, estou. Pois olhe, é meu pé. Tire a sua pata de elefante de cima do meu pé. Nós agimos. E como ainda temos um pouquinho de instinto, reagimos suavemente. É a quarta função da máquina. Agir ao invés de reagir. Eis que eu vos mando como ovelhas mansas, ao meio de lobos rapaces e devoradores. E eles saberão que sois meus discípulos, por muito vos amardes. É a proposta de Jesus para o ser superar a fera, para agir. A quinta função da máquina é sexual. O indivíduo tem duas polaridades. E é necessário harmonizar a sua fisiologia, a sua psicologia, para não derrapar no conflito perturbador. Essa fisiopsicologia vai dar-lhe uma harmonia de se tornar um indivíduo autossuficiente nos seus hormônios físicos, psíquicos e interpessoais. A sexta função da máquina é a intelectiva superior. Nós estamos fazendo uma viagem materialista. Essa perspectiva de natureza intelectual é que não apenas deveremos fazer cultura para ganhar dinheiro. Há pessoas que dizem às vezes: vou me aposentar, não tenho nada que fazer. O que equivale a dizer: se eu não ganho, não faço, porque eu sou inútil. Ele é consciência fisiológica. Ele terá que se realizar, fazer pelo prazer de realizar, cuja compensação é o prazer de servir. É necessário então alargar o horizonte ético, mesmo que ele seja dialético. Não é necessário ter religião para ser um construtor da sociedade. A sétima função da máquina é a função emotiva superior. Ver beleza, de quando em quando parar e olhar o mar. Escutar o rugido bravio das ondas do mar. Escutar a voz da natureza. Ouvir o sorriso de uma criança. Observar a tristeza de um ancião. O desabrochar de uma flor. O sorriso de um estranho na rua. Pode haver nada mais compensador do que alguém sorrir para nós. Por que que nós esquecemos esse sentido de estesia? Certo dia eu estava com o semblante entreaberto de júbilo interior e alguém me perguntou abruptamente na rua:
Você está rindo de mim ou está rindo para mim? Eu disse, nem uma coisa nem outra. Não posso rir de você porque não enxergo. E não posso estar rindo para você porque não vejo. Aí eu pensou mal. Você tem complexo de inferioridade. E acha que a pessoa lhe olhar vai logo zombar. Ou tem complexo de presunção. Acha que todo mundo está olhando para você porque você é bonita. Aliás, não é o padrão pela silhueta que eu vejo. A pessoa disse assim, mas o senhor não vê? Bem, tenho muita dificuldade de ver a presunção humana. Sorrimos. E ele disse, e agora? Eu estou rindo para você. Ah, que bom. Eu também estou rindo para o senhor. E ficamos amigos. Bem, amigos de rua. Porque é tão bom poder sorrir para alguém. Ter o semblante desanuviado. Exteriorizar. Eu estou vivo, só os cadáveres são patibulares. Há criaturas que se cadaverizaram. Porque deixaram de sorrir, deixaram de amar. Na moderna terapia europeia, foi apresentada a terapia do sorriso. Sorria e produza enzimas saudáveis. É necessário, então, que desenvolvamos essa estética. Eu viajava com um amigo em Espanha, entre Madrid e Toledo. E repentinamente apareceu diante dos meus olhos um campo de papoulas amarelas. De vermelhas papoulas, entre folhas verdes que o vento penteava com as suas carícias ternas. E eu disse a meu amigo, pare o carro. E ele me perguntou, sentindo-se mal. Não, nunca me senti tão bem. E por que parar o carro? Porque eu estou me sentindo bem. Ele parou o carro e me perguntou, mas Divaldo, nós temos que chegar a Toledo. Pois não. Quanto tempo ainda temos até chegar a Toledo? 40 minutos. E que horas são? 9 da manhã. A que horas a conferência? Às 20. Então nós ainda temos 10 horas e 20 minutos. Porque a pressa para nos envenenarmos com monóxido de carbono dos veículos, vamos parar aqui. E ele me olhou como se eu tivesse chegado do planeta Júpiter. Porque eu me adentrei pelo campo verde e colorido, sorrindo, e deixei-me mergulhar naquele oceano de cor. Quando eu estava embevecido no dourado sol de agosto do verão europeu, Joana de Ângeles Espírito apareceu-me e, estendendo a sua generosa e nívea mão sobre aquele oceano de cor, me disse, meu filho, as flores, seu autógrafo que Deus coloca no álbum da natureza para dizer, fui eu quem fez. Eu me comovi até as lágrimas. Ali estava a assinatura de Deus, naquelas flores flácidas, delicadas e fortes, naquelas pétalas que deixavam o perfume tomar conta do ar. Quando eu voltei, meu amigo sentado à orla do caminho, os cotovelos cravados nos joelhos, apoiando o queixo, tinha lágrimas nos olhos. E eu lhe disse, estou pronto, mas agora eu não vou. Porque eu passo por aqui 3 vezes por semana, entre Madrid e Toledo, e nunca havia visto o campo de papoula. Eu somente vi a estrada, a faixa negra de asfalto, a ânsia, a tensão, e perdia a natureza. Muito obrigado por você me haver apresentado a natureza. Eu disse, mais do que a natureza, o autógrafo de Deus, conforme Joana de Ângeles. Sempre que ele vai a Toledo, no verão, ele salta para receber a bênção da natureza em festa, porque ele aprendeu a desenvolver a 7ª função da máquina, que é de natureza emocional superior. Olhar um quadro, o milagre da rosa que desabrocha e do lírio copo de leite que desata perfume. Então nós atingimos o 3º nível de consciência, a consciência de si mesmo,
Nós descobrimos que a consciência está em uma máquina e que essa máquina necessita de administração para evitar o desastre. Passamos ao quarto patamar. A consciência objetiva. Agora que eu me administro, a vida para mim tem sentido. Eu estou vivo. Meu corpo é uma labareda que arde, que flameja. Minha vida é uma meta. Neste quarto nível de consciência, somos nós. Sois vós em mim. É Paulo gritando, já não sou eu quem vive, mas és tu quem vives em mim. É Pasteur. A minha vida é a caça ao micro-organismo. É Schweitzer. Os meus irmãos autóctones da África. É Mozart, ou é Wagner, ou é Chico Xavier, é Madre Teresa de Calcutá. São esses heróis que se tornaram patrimônio da humanidade. Ou essas mulheres anônimas que seu pilote doméstico apagadas, mas sobre cujo silêncio Deus ergue o mundo melhor. Ou esses homens admiráveis, lutadores de sol a sol, para educar o filho, para dignificar a prole. São esses milhões de anônimos que vivem função dos ideais. Certo dia um psicólogo se manteve diante de uma grande construção e passou um trabalhador braçal empurrando o carrinho de mão com pedaços de granito. E o psicólogo perguntou-lhe: que fazes? Eu carrego pedras nesta vida ingente e desafortunada que vivo. E o psicólogo anotou, revoltado. Veio outro carregador e ele perguntou: de que fazes? Eu carrego pedras. E o psicólogo registrou, resignado. E veio um terceiro que assoviava: que fazes, amigo? Eu estou construindo aquela catedral. E ele pôs idealista. Os três faziam a mesma coisa, porém cada um fazia conforme seu nível de consciência. Mas essa é a psicologia materialista, a psicologia espírita, aquela da consciência espiritual, que apresenta a criatura além de Reich, a criatura segundo Allan Kardec, constituída de três elementos fundamentais: espírito, perispírito e matéria. O ser, energia que pensa, o ser, energia que se condensa, a energia que se humaniza. O interior elastece-se e recua nesse fluxo da encarnação e da desencarnação, nessa marcha do vai-vem, até atingir a culminância glorificadora da plenitude em Deus. Coube a Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo, demonstrar que a psicologia do homem de Marx ou de Engels, do homem de Sócrates e de Platão, ou do homem de Aristóteles, ou do homem do niilismo, esse conjunto de propostas deveria ceder lugar ao homem espiritual. E ele propôs que a criatura humana são as quatro características na individualidade, que é o esteio da criatura humana. Essa quinta é a fundamental. Eu não sou Divaldo Franco. Eu estou Divaldo Franco. A morte vai arrebatar Divaldo. Morre a persona e permanece o indivíduo. Porque esse indivíduo que eu sou, no corpo em que estou, viveu em muitos corpos que o tempo consumiu, e dos quais trouxe o arquétipo junguiano, o atavismo freudiano, a herança reencarnacionista kardeciano, para
para tornar-se a soma das experiências transatas, formando uma individualidade que busca o desenvolvimento intelecto-moral. Pensamento cunhado por Allan Kardec. Então, esse indivíduo que sou supera a pessoa que estou. A pessoa na qual estou é transitória, mas ela é importante, porque ela vai contribuir para o indivíduo que eu sou. Eu serei o que de mim eu faça, como eu estou, o de que de mim eu fiz. Nessa proposta psicológica espiritualista, o indivíduo cresce e a vida adquire o sentido de prazer, que não é de Reich. Não é apenas o prazer bioenergético do toque, embora o toque desenvolva a energia, que é o espírito. A velha tradição de Krishna, de Buda, da teosofia, do rosacrucianismo e de outras doutrinas esotéricas estabeleceu que nós temos 7 pontos fundamentais. Os chakras, ou plexos, através dos quais o espírito imanta-se ao corpo por intermédio do veículo intermediário que Allan Kardec chamou perispírito. Esse perispírito é o catalisador, é o dínamo de registro, é a aparelhagem eletromagnética. E os chakras ou rodas são os fulcros. É fascinante notar que Freud e Reich e Jung e os pais da moderna psicanálise abeberaram-se da realidade do espírito e temeram dar o pulo. Reich também estabeleceu 7 pontos. Freud foi ao período perinatal para encontrar a pessoa e esqueceu do indivíduo, mas coube ao espiritismo projetar uma meridiana luz na realidade do ser e dizer que a nossa vida na Terra tem um significado, que nós somos construtores de uma nova era, que a vida somos nós não estamos na vida, nós somos a vida. Quando a pessoa morre pela disjunção cadavérica, o indivíduo deixa-se penetrar das experiências e voa na direção de outros céus, de outros sóis, de outros mundos, de outros níveis da evolução, para poder dizer que Deus vive em nós e que nós somos deuses nesse sentido de amar. Então ninguém tem o direito de subestimar-se, ninguém tem o direito de relegar-se a plano secundário. Nós temos a honra de perceber o significado da vida, os acontecimentos que são de prazer desagradável, masoquista ou perturbador, ou de sofrimento angustiante, não podem afetar o que somos. Pode sensibilizar o que estamos. Como numa viagem o veículo pode sofrer um problema de percurso sem que a viagem perca o significado. Aquele que viaja deve chegar à meta, não obstante o acidente de percurso. Tudo aquilo que nos acontece, que nós chamamos de dissabor, de amargura, de desencanto, de infâmia, de dor, afeta somente a persona, ao ego, a vaidade, a presunção. Mas o ser eterno que nós somos sobrepõe-se a esse nível de perturbação pelo sentido profundo da nossa realidade. Morreu alguém e o nosso atavismo diz: perdi uma pessoa querida, como se fosse um chaveiro que se perde na rua, esquecido de que ninguém perde aquilo que tem. O ser querido demandou outras plagas. Sinto-lhe ausência, mas não lhe sofro a falta da presença. Perguntaram um dia ao grande poeta Stevenson, inglês, como você definiria a morte? E ele, poeta, diz: a morte é a presença do ser ausente e é a ausência do ser presente. Quando a gente ama alguém que viajou antes,
Esse ser não morreu, porque nos deixou referto de lembranças. Um materialista em Porto Alegre disse diante de mim, neuropsiquiatra, na Feira do Livro de Porto Alegre, quando me chega um paciente, eu que não tenho a honra de crer em Deus nem na imortalidade da alma, e ele me diz, eu estou depressivo porque morreu uma pessoa que eu amava. Eu lhe digo, mas como pode? Será que essa pessoa não lhe deu nada para recordar? Você viveu X anos, X meses, tais dias. Você tem tanto da pessoa. Por que você valoriza exatamente o que a pessoa não lhe deu? A pessoa vale o que lhe deu durante todos esses momentos da sua vida. A pessoa vale, preserve-a, mantenha a lembrança. E eu vi aquele homem séptico, neuropsiquiatra, profundamente espiritual. Ninguém perde a ninguém. A doutrina espírita diz que os nossos mortos vivem, que eles nos aguardam docemente, que eles trabalham por nós, eles também nos anelam, eles sentem saudades, eles esperam com essa grande expectativa do retorno, do reencontro, para anualizar a saudade em nossos braços, quando chegarmos ainda com frio depois da noite da sepultura. Então o Espiritismo chega à Terra para completar a psicologia, para trazer uma luz nova ao conhecimento cultural e para dizer que a vida tem um significado e que somos pessoas importantes. Ame-se, valorize-se, evite a presunção, liberte-se da egolatria, associe o ser que você é ao corpo no qual está e viva plenamente. Não transfira, ame, não peça, dê, não tome, distribua. É bem-aventurado aquele que pode amar. E repetindo, eis que vos mando, como ovelhas mansas, ao meio de lobos rapaces e devoradores. E eles saberão que sois meus discípulos, por muito vos amardes. Se não conseguirmos amar, aprendamos a desculpar. Se for muito difícil desculpar, aprendamos a compreender. E se tivermos dificuldade em compreender, coloquemo-nos no lugar do outro e façamos com ele o que gostaríamos que ele fizesse conosco. Aí estão a lei, os profetas e as doutrinas. Porquanto, concluiu Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Quem é você? Eu sou espírito. Entre, bem-aventurado, na casa de nosso Pai. Porque o espírito é. Ele esteve nesta e naquela forma, nessa e naquela postura, em tal ou qual situação. Mas ele é espírito imortal, e tendo vindo do lar paterno, a ele retornará, e ele dirá, eu sou. Responde a pergunta e se identifica espírito. Era nova, era de júbilo. Já não mais a blasfêmia, nem a reclamação, nem a contrariedade, nem o desespero. Um ar de suave alegria toma conta de nós. O rosto, acarinhado pela primavera dos sorrisos, despetala. E nós dizemos, Senhor, eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Quero dizer-te que amo o amor. Muito obrigado pelo que me deste, Senhor, pelo que me dás,
pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu olho a multidão e vejo os cegos que andam na solidão, que tropeçam na escuridão, sem ter o amparo de qualquer mão. Eu oro por eles e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento dos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que tauteia uma canção que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas pelas mãos que aram, que semeiam, que trabalham, que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos dos adeuses, que apertam mãos, de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias pelas mãos, que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra amputados, aleijados, marcados, paralisados, desolados, eu posso andar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar, mas não é importante se esse lar é uma mansão ou uma tapera, um grabato de dor, um bangalô, um ninho, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de esposa ou de mulher, de marido ou de irmão, de amigo, alguém que nos dê a mão, porque é tão triste caminhar na solidão. Pelo menos possuir a presença de um cão, mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí maldirei. Pelo contrário, cantarei, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.